Boa noite a todos, meu nome é Daniel, sou residente do terceiro ano de Urologia do Hospital da Lagoa. Hoje, tomando sequência das apresentações, irei falar um pouco sobre o estudo de caso controle. O estudo de caso controle é um estudo observacional, onde em um momento da história de uma determinada população, você vai coletar os dados. Não é algo seguido ao longo do tempo, por isso que é um retrato que você é tirado dessa população, ou seja, os dados já estão formados, você só vai coletá-los. O estudo de caso controle é baseado num desfecho, normalmente numa determinada doença que aquele paciente vai apresentar, ou uma determinada população, onde você vai comparar grupos muito semelhantes, ou seja, pacientes que têm muitas semelhanças, muitas características em si, diferenciando-se principalmente da presença ou não da doença ou da alteração identificada no grupo e caso. A definição de grupo caso são indivíduos que são acometidos por uma determinada doença, enquanto que o grupo controle são pacientes muito semelhantes que só se diferem deles, do grupo de casos, por não apresentarem a doença. Normalmente, tanto os casos quanto os controles são expostos a determinados fatores de risco. Coloquei um esquema. Então, baseado nessa exposição ou não dos casos e dos controles, você vai traçar uma forma de poder ter uma relação da exposição que justifique ao aparecimento daquela doença. Então, por isso que a gente faz se baseando na doença e tentando procurar se a exposição àquele fator pode ser associado a um evento que seria a doença procurada nos casos. Então, retomando, o início do estudo começa-se selecionando os pacientes que apresentam uma determinada doença. O início do estudo, então, começa pela doença e, a partir desses pacientes que apresentam as doenças, são averiguados se tem alguma exposição, algum fator de risco ou se não existem fatores de risco, assim como os controles, pacientes que não apresentam a doença, mas que estão submetidos ao mesmo tipo de exposição, ou não. Então, esses 4 tipos de pacientes são colocados no estudo. Algumas indicações são bem precisas e podem ser muito bem aplicadas, principalmente para pacientes, para surtos epidêmicos, pacientes com doenças raras, ou um grupo populacional com uma doença muito rara ou pouco estudada, e doenças que têm um grande período de latência, onde você não consegue acompanhar eles ao longo do tempo, ou demoraria muitos anos para poder se ter um resultado ou uma grande quantidade de pacientes. Então, as vantagens: melhor podendo estudar doenças raras, com períodos grandes de latência. Ele é rápido e barato, porque não existe uma grande mobilização ao longo do tempo. Os dados já estão sendo, já existem esses dados e eles são coletados já no momento histórico. Permite explorar múltiplas exposições ao longo dos grupos, tanto dos casos quanto dos controles. E tecnicamente mais fácil de se fazer a análise dos dados. As desvantagens: por ser algo retrospectivo, você vai ter que procurar indivíduos que lembrem da sua exposição, do seu tipo de doença. Então, muitas vezes pode existir vieses de lembrança, vieses de seleção nos investigadores ou tanto dos pacientes investigados. Problemas de registro das informações que não são adequadas, isso tudo pode interferir na sua análise desse grupo populacional. Quando a exposição é rara, poucos pacientes com a doença são expostos muito raramente. Dificuldade de seleção dos controles: quando a quantidade de controles para poder fazer a comparação com os casos é muito pequena, também existe um grande viés e uma dificuldade para você analisar, ter uma análise estatística significante, para ter relação da exposição com a doença. E também a impossibilidade de um cálculo direto da incidência entre expostos e não expostos, que é o risco relativo, uma vez que se parte da doença e não da exposição. Então, voltando para a seleção dos indivíduos, a seleção dos casos. Tem que ter critérios rígidos de diagnóstico,
saber qual é o estadiamento específico daquele grupo, se existe um emprego de casos ocorridos no intervalo determinado de tempo, se existe uma incidência ou se existe uma prevalência em determinado momento. É importante saber em que momento da vida desse indivíduo vai ser coletado, ou de uma região específica, de uma determinada população. Tudo isso tem que ser um critério rígido a ser definido para poder escolher os casos. Porém, o mais difícil de se conseguir determinar são os controles. Uma vez que os controles, se eles não ficassem doentes, seriam chamados de controles, mas se ficassem doentes, seriam escolhidos como casos. Então, ou seja, os controles têm todas as características baseadas nos casos, só que eles não estão doentes. E uma vez que eles ficassem doentes, eles seriam escolhidos como caso. Então, é a parte mais difícil do estudo, onde você vai ter que pegar esses pacientes que são muito semelhantes. Os controles devem ser representativos, ou seja, uma grande quantidade na população para você fazer essa comparação. E tem que escolher independente de estar exposto a um fator ou não. Avaliação da exposição. Como você parte da doença e não da exposição, as informações devem ser o mais semelhantes possível para os casos dos controles. Aqui, ó. Se possível, os entrevistados e entrevistadores não devem conhecer a hipótese testada para evitar um viés de seleção. Definir o período da história de exposição do indivíduo que é relevante para a etiologia da doença. Análise dos dados. Então, não é possível calcular a incidência da doença, pois já começamos o estudo com doentes e não doentes. Então, a gente faz uma estimativa indireta dessa exposição através do odds ratio, que é a razão de possibilidades. O odds ratio, então, é uma divisão, um quociente entre duas probabilidades, duas chances. Uma delas é a presença de exposição ao fator dos casos, e a outra é a chance de presença de exposição ao fator nos controles. Ou seja, você vai pegar o número de casos, dividir pelo total de casos expostos ou não, de um lado da tabela, e de baixo você vai fazer a mesma coisa. Através do cálculo, que na verdade ele é o produto da divisão dos cruzados, seria o número de casos com exposição vezes o número de controles não expostos, dividido pela multiplicação dos casos não expostos com os controles expostos. Você vai fazer essa divisão e vai ter o odds ratio. Aqui a multiplicação cruzada facilitando o cálculo. Então, para interpretação dos dados, o odds ratio, quando você tem essa razão igual a 1, você não tem uma significância estatística muito grande em relação à exposição. Provavelmente não tem nenhuma relação da exposição com o aparecimento de determinadas doenças. Quando o odds ratio é maior que 1, tem uma chance de ter uma associação positiva, de ter relação positiva ou um fator de risco relacionado a uma determinada doença. Assim como o contrário, quando é menor que 1. Ele pode estar relacionado a um fator protetor, por exemplo, com o não aparecimento da doença. O risco relativo, é importante falar sobre o risco relativo, porque ele é a razão entre a incidência de indivíduos expostos e as incidências dos não expostos. Como o caso controle não trabalha com incidências, mas ele trabalha já com uma determinada quantidade de doentes e não doentes, ele não pode ser estimado a partir do estudo do caso controle. Então, se parte da exposição e, portanto, não pode calcular a incidência. Então, o odds ratio é uma medida indireta da avaliação do risco relativo. Para que o odds ratio tenha um valor aproximado em relação ao risco relativo, é importante que você tenha algumas características nesse estudo. Por exemplo, a doença não é frequente, os casos normalmente são em uma quantidade pequena, e os controles uma quantidade muito grande, principalmente os não expostos. Então, quando os controles representam a frequência da exposição, a população que deu origem nos casos, ou seja, uma quantidade representativa grande de pacientes que estão expostos com controles, e quando a proporção de expostos ao fator de risco pode ser utilizada como uma estimativa da proporção da população, ou seja, praticamente todos os controles estão expostos ou não. Eu vou mostrar de forma matemática. Então, aqui é o risco relativo controle.
e aqui o odds ratio. O risco relativo, então, você vai somar o caso, o número de casos, dividir pelo número de exposição, todos os pacientes expostos e os casos, somente os casos expostos, e aqui os pacientes não expostos, casos não expostos, somando com os que não estão expostos. Ou seja, para se aproximar muito de um odds ratio, se o odds ratio para se aproximar muito de um risco relativo, a quantidade de pacientes dos casos tem que estar diluída nos controles, ou seja, é uma quantidade tão grande de controles que a quantidade de casos acaba se diluindo e acaba se aproximando muito valores de um com o outro, do risco relativo com o odds ratio. Por isso que uma quantidade pequena de casos expostos e uma quantidade de controles não expostos muito grande pode determinar um número muito próximo a um risco relativo. E acaba se tendo um valor mais fidedigno em relação a um risco relativo de ter uma exposição ou um fator relacionado a uma doença. Por último, eu coloquei um exemplo em relação à exposição do nível de DDT com câncer, com aparecimento de câncer e grupo controle. Pacientes a um alto nível de exposição a DDT com presença que apresentaram câncer e no grupo controle não. Baixo, mesma coisa, 1.500, 3.400. Calculando-se o odds ratio, a interpretação é da seguinte forma: indivíduos expostos a altos níveis de DDT têm 89 vezes mais chance de desenvolver câncer que os indivíduos expostos a baixos níveis. Então, dessa forma, você pode calcular o odds ratio. Existe uma grande quantidade de pacientes do grupo controle não expostos. Isso pode se aproximar, quanto maior for essa quantidade de controles não expostos, quanto maior for essa quantidade, mais próximo de um risco relativo você pode também estar relacionado ao grau de exposição. E dos casos de controles, daí basicamente é isso. Eu agradeço a presença aqui. Obrigado.